Beleza. Então, eu estou aqui com o meu PyCharm. Eu imagino que a letra não esteja grande bastante. Deixa eu ver aqui. Ok. Tá grandinho agora aqui. Beleza. Então, o que eu quero fazer com vocês, né? Eu quero começar comendo pelas beiradas, né? Indo pelas folhas, né? Pelas folhas do sistema. Deixa eu me organizar aqui. Beleza. Então, vamos pegar aqui. Então, como é que a gente começa a abordagem de implementação? Eu vou usar a linguagem Python, que é a linguagem que eu domino. Eu vou tentar não abusar muito dos recursos da linguagem para que seja tranquilo, vocês que usam qualquer outra ferramenta, transportar isso para o seu universo. Então, eu vou tentar pontuar, né? Olha, ainda que eu use algum recurso específico do Python, olha, isso aqui você poderia resolver dessa outra maneira, nessa outra linguagem. Vou tentar dar referência desse tipo. Então, se você não programa em Python e ficar confuso, questiona que eu dou a explicação e consigo dar um cenário mais aberto. O objetivo é que a nossa questão aqui não é fazer um showcase de Python. Nossa questão aqui é resolver um problema orientado a objetos e eu vou usar Python por acaso, eu poderia usar qualquer outra linguagem. Tá? Então, o que é comer pelas beiradas? Bom, esses caras aqui estão muito no topo, né? O simulador, com jogo, com turno, eles articulam muita coisa, mexem com muita gente. Né? E qual é o coração do jogo? Seja lá o que o turno faz, o turno ele vai articular o que esses três carinhas aqui vão operar. Eles são o coração do nosso sistema, né? O que acontece entre eles. Então, ao invés de eu vir de fora para dentro, numa espécie de teste de integração, tentando fazer as coisas, né, de cima para baixo, que dificulta. Eu vou fazer, né, de dentro para fora, né, que é pegando o jogador, pegando a propriedade, porque eles estão com responsabilidades únicas e poucas relações, ok? E aí a gente vai começar a implementar dessa maneira. Eu vou começar pelo jogador, porque as estratégias a questão dele ele tem saldo, faz pagamento, recebe dinheiro, decide sobre investimento e tem a questão da estratégia associada. Então a gente pode brincar com isso para ver que bicho que dá. Então vou voltar aqui no meu PyCharm. O que eu vou fazer? Bom, eu posso criar aqui test player. Eu tenho a preferência de usar os termos em inglês para que o código Python ele fique com o mesmo idioma, já que o código Python é em inglês em si. Mas você pode fazer como você preferir, é só realmente uma preferência minha. Então eu tenho o player aqui e eu vou botar o player aqui também para a gente poder brincar com ele. Player. Legal, eu vou fazer um split vertical aqui para a gente ter o que funcionar. Eu vou configurar aqui os testes. No caso, eu já tenho instalado aqui o meu PyTest, então eu vou deixar os testes aqui. Vamos ver se ele funciona simplesmente rodando. Calma aí, eu quero um novo PyTest. Ok, deixa esse cara aqui, deixa eu rodar. Tá, ele vai. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver o que está acontecendo. Tem que rodar o cara. Deixa eu configurar aqui para ele empinado e eu vou move to top right. Top. Então, quando eu rodar os testes, ele vai me mostrar aqui, né? Ele não tem, ele está vazio, não tem nenhum método de teste. Então, o que eu vou fazer? Eu vou implementar um cara aqui, def test init, assert true, só para ver a coisa funcionar. Eu vou rodar de novo. Ótimo, ele pegou um cara, aqui, ó, teste, passou o teste. Então, dessa maneira, eu já tenho o ciclo de desenvolvimento bem resolvido para a gente conseguir trabalhar tranquilo. Mode, agora ele vai... Tá. Então, a dinâmica que eu vou fazer, eu vou escrevendo o teste e a gente vai escrevendo aqui o que vai acontecer. Né? No meu entendimento, o que a gente vai ter, o que é o init? É como é que eu crio um player. Então, sei lá, de alguma maneira eu tenho aqui um player. E eu vou dizer que ele recebe um saldo inicial, né? Que no caso do nosso jogo é 300, esse saldo inicial. Vou dizer que ele recebe esse saldo inicial e eu tenho que verificar o saldo dele. Então, eu boto aqui um assert, p. Primeiro assert p, para dizer que esse cara existe, depois um assert p.balance, que é 300. Acho que balance é um bom nome, que é o saldo em inglês. Né? E aí não tem esse cara aqui. Se eu rodar o teste, ele falha e explica para mim, olha, esse cara não existe. Beleza, eu vou começar a acelerar agora o processo para a gente poder... Beleza. E eu venho aqui do lado, que é o arquivo de player, né? Então, vou botar aqui, ó, from monopoly.player import player. Esse cara não existe, aqui eu vou botar um class player. E aqui eu vou botar um def init. E aqui eu boto aqui initial balance. E eu vou botar aqui simplesmente um self.balance igual initial balance. Salva esse cara e roda os testes. Beleza, passou. Progresso. Tranquilo. Então, isso aqui é mais ou menos um player para mim. Qual é o que mais que eu posso fazer, né? Seguindo o nosso diagrama,
O player tem o quê? Eu posso pegar aqui esse textinho, eu gosto de fazer isso, eu pego e levo para lá. Então, eu pego esse cara aqui e digo aqui, ó, tem isso aqui para resolver. Né? Como estratégia é uma coisa externa, eu deixo lá para depois. Então, saldo, check, matamos. Está aqui. Fazer o pagamento. O que é fazer o pagamento? O que significa fazer o pagamento? Basicamente, né, eu tenho de alguma maneira... Eu não preciso fazer o pagamento necessariamente para alguém. Né? Eu posso fazer alguma coisa como... que eu poderia, né? Fazer o pagamento. Como ele faz o pagamento e recebe dinheiro, eu tenho essa combinação de um com o outro. Então, eu poderia fazer aqui um def test pay, e aqui eu vou fazer p player 10 e acerte p.pay 10 é igual a 10, e ele vai retornar 10 esse cara, e um acerte do balance, p.balance vai ser 0. Ou seja, quando eu faço um pagamento, ele me retorna o montante desejado e ajusta o balance para a gente. Tá? Beleza, ele não tem o cara, vamos agora implementar esse malandro. Como é que eu faço isso? Venho aqui, def pay, e boto aqui o amount. E agora eu vou simplesmente fazer um return, na verdade eu vou fazer self.balance menos igual o amount e retorno o amount, certo? Então esse é o nosso processo. Tranquilo aqui? Roda o play, passou também. Vocês fiquem livres para fazer comentários quando eu estiver em silêncio aí, puxo o microfone e fala qualquer coisa. Aí vai assim, pô, beleza, mas tem mais coisa para fazer em relação a isso. Não tem? Tem, mas eu estou primeiro, não estou preocupado com se ele não tiver saldo. Meu teste não expressa isso. Então, eu estou fazendo com que o teste, comendo pelas beiradas, para tentar dar corpo para o cara. Né? Então, eu vou seguir aqui o meu baile, fazer o receive agora, né? Que ele recebe grana. Então, dá o receive, P vai ser um player, vai ter o saldo de 0, acerte p.receive 10 is none, porque não retorna nada no receive. O padrão do Python, quando você chama um método, uma função que não retorna nada, ela retorna none. E dou um acerte p.balance é 10. Beleza. Então agora eu amarrei a capacidade do cara, não tem ele implementado, vem aqui, def receive amount, eu boto aqui self.balance mais igual amount, certo? E é basicamente isso. Rodo, tudo passando, show de bola. Algum comentário? Henrique, por que no Pay você retorna o amount e não o balance descontado do amount? Questão de responsabilidade? Então, é por intuição. Qual é a minha intuição? Que em algum momento no código eu vou ter assim, p1.receive, p2.pay, valor do aluguel, saca? Então, ele vai, num comando, eu faço a transação, que ele vai... Isso é intuição, né? De já ter experiência desse processo. Como eu estou fazendo a relação entre eles através dele mesmo, o fato de eu retornar o amount que foi pago vai fazer com que esse cara receba isso, eu possa concatenar, sacou? Saquei. Isso acontece também, eu lembro de objetos que retornam o próprio... Então, vamos fazer isso aqui, ó. Def test transfer. P1 é o player com 10, P2 é o player com 0. Eu vou fazer P2.receive, P1.pay 10. E aí eu vou fazer o acerte, P2.balance vai ser 10 e acerte, P1.balance é 0. Isso. Beleza, tá lá. Então, veja que interessante que a sua pergunta ela explicitou uma decisão de design implícita e a gente pode pegar isso e transformar em conhecimento para a dinâmica do nosso código através do teste. Né? Isso ajuda qualquer pessoa que estiver estudando isso vai entender, legal, eu posso fazer isso aqui, por isso que o Pay tem esse retorno e tudo mais. E lembra que lá na minha definição do pagamento, não importa se o cara tem ou não tem balance, importa que quando eu digo paga tanto, vai pagar tanto e esse cara vai receber tanto. Então, isso já lineariza. Por isso que aquela intuição que eu falei de soma e subtração ajuda. Uma vez que o sistema manda, paga tanto, mas eu não tenho dinheiro. Então, você se endividou, pagou o que deve e quebrou. Tá? Esse é o procedimento. Isso evita com que você precise, quando fazer um pay, depois ficar verificando o saldo, né? Isso. Evita que verifique saldo. Assim, mas em algum momento eu tenho que verificar saldo, Henrique, porque em algum momento vai dar ruim, né? Beleza, em algum momento vai dar ruim. Então, aqui eu vou fazer def test out of money, certo? O que eu tenho aqui? P vai ser o player 0, né? Ele vai ter isso aqui, e eu vou botar... Aí aqui eu vou ter que ver o quê? O que é o out of money? Então, de novo, como eu estou fazendo uma coisa assertiva, eu não quero ter ifs, eu vou ter que levantar uma exceção. Então, eu vou fazer aqui with pytest.raises, aí eu tenho que importar esse cara aqui, importou lá em cima o pytest, legal, pytest.raises, out of money, certo? E aí eu vou ter p.pay 1 e acerte p.balance é 0.
Na verdade, aqui o P.balance vai ser -1, né, no caso do processo dele, que ele vai estar devendo grana. Né, ele ficou negativo e vai sair do jogo por conta disso. Tá? E quem é esse out of money? Ora, não existe, né? É um cara que a gente vai ter que criar. E como é que eu faço isso? Muito simples. Eu venho aqui em cima do player, class out of money, perda de exception. E só isso, não preciso fazer mais nada. E agora o que eu tenho que fazer aqui em cima é importar esse cara, ele está em cima, importou o play e o out of money. Posso tirar aqui, recebe pagamento, está implementado aqui embaixo. Né? E agora eu posso rodar esse cara para ver o que acontece. Ele vai falhar, ó, não levantou a exceção, did not raise exception. Então eu preciso agora levantar essa exceção. Como é que eu faço isso? Eu vou ter que ter uma lógica que faz esse processo. Tá? Que lógica é essa? Bom, basicamente eu posso vir aqui no pay e botar alguma coisa nessa linha, né? Eu posso fazer aqui, vamos ver. Ele vai retornar? Vai retornar o cara aqui, vai dar um... Isso daí não invalidaria aquele transfer que geraria exceção no momento do pagamento? Sim, a gente pode analisar isso e ver o que acontece. Então a exceção não teria que ser no momento do pagamento, né? Ela seria em algum outro lugar. O que a gente pode fazer? Se passar o objeto player, ele vai vir com o valor que ele tem. Como? Se você passar o objeto player do tal, ele está com o valor que ele tem. A carteira dele vai junto. Entendeu? Mas o que eu posso simplificar é o seguinte, é ajustar o meu escopo, porque não tem efeito. O que a gente imaginou? A gente imaginou que o cara, quando pagar, ele vai receber o dinheiro e pronto, certo? Quer o cara tem ou não. O que a gente pode fazer é, por conta desse entendimento do fluxo nesse momento, é mudar essa especificação, mas não, é mais fácil. Quando o cara não tem dinheiro para pagar, ninguém recebe nada e o cara sai do jogo. Simplesmente isso, entendeu? Ninguém recebe nada e o cara sai do jogo. É uma mudança arbitrária na regra, que simplifica o nosso fluxo. E aí eu posso simplesmente fazer aqui em cima. If amount maior que self.balance, então eu dou um raise out of money, né? E aí dou um raise out of money, né? E prontinho, tá o cara ali. Agora, quem é o cara? Eu posso passar uma mensagem que seja, né? Então, quem ficou out of money? Eu posso fazer aqui uma representação de self. Vai dizer, foi o player 1, foi o player 2, foi o player, certo? Vai ficar fácil. Imagina que dá uma exceção, explode alguma coisa no meio do código. Eu quero debugar. Pô, eu vou fazer o quê? Qual dos jogadores deu out of money? Pô, na exceção tem isso aí. Agora, eu não sei, eu não tenho uma identificação de quem é esse jogador. Qual é o número dele? Não tem uma coisa dessa. Então, já está claro para mim que para o processo de gestão do código e de conseguir me encontrar no caso de código dá problema, eu posso ter no meu domínio de implementação soluções de contorno que não são para o problema, mas são para facilidade de manutenção, né, do código. É o espacinho para você conseguir meter a mão ali e conseguir resolver um problema. Então, isso já é uma coisa que, já que é algo que acontece, é legal ter controle de quem está fazendo isso. Então, beleza, como é que eu vou fazer uma representação do cara? Não seria interessante o estado do objeto estar com o saldo negativo, ou seja, tirar o saldo e lançar a exceção depois que o saldo for negativo? Porque se você fizer o raise antes de tirar o valor do saldo, você fora, quando você for tratar, o saldo vai estar ainda com o valor positivo. Mas não tem problema, porque eu entendo o que você está falando, mas eu acho que isso não tem efeito. Eu não vejo onde isso vai ter efeito no nosso problema em si. Porque não houve pagamento de fato, porque não pode ser pago, se não vai ter crédito, não houve pagamento, não tem banca, não tem crédito, é uma impossibilidade. O fluxo natural do jogo, que é fácil pagamento, ficou inviabilizado e levantou uma exceção. O cara saiu do jogo, né? Ele vai sair do jogo por falta de grana. Assert dentro do raise. Tem um assert dentro do raise. Sim, eu posso tirar isso aqui. Simplesmente vai ser o raise e acabou o problema. Não importa qual é o estado do balance. O que importa é que levantou a exceção. Faz algum sentido isso? Porque alguém vai ter que pegar essa exceção. E aí, imagino que seja no turno, no contexto desse jogador, e tira o cara do jogo. Correto? É legal que dessa maneira não precisa ninguém de fora do jogador verificar se o balance é negativo. Isso. Exatamente isso. Essa que é para isso que serve a exceção. Você levanta o cara, ele corta aquele fluxo de execução e alguém que sabe o que está acontecendo toma uma decisão sobre isso. Tá? Então, vamos fazer isso funcionar. Vou botar esse cara aqui, vamos ver se agora roda. Beleza, passou. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar na representação do cara. O que eu quero fazer? Eu preciso, de alguma maneira, passar uma identificação para o jogador. Como é que a gente faz? Vai dar um nome para o cara, especificamente? Não tem definido ainda. Estratégia. O próprio nome da estratégia. O próprio nome da estratégia? Pode ser, mas... O que eu vi poderia ser a estratégia e o saldo que ele tem, por exemplo. Até, pelo menos, o que eu entendi é que o REP
seria a representação de como iniciar o objeto, não seria isso a proposta dele ou não? Tá, a estratégia e o nome que ele tem. A representação, ela é um elemento de reconstrução desse cara, né? Isso. Vamos ver. Tudo bem, pode ser. A estratégia. Pode ser estratégia, é uma boa. Usar estratégia. Então vamos deixar isso aqui desse jeito por enquanto, a gente não especifica isso e depois trabalha essa questão. Coloca no comentário aí. Coloca o quê? No comentário. Não é bom colocar no comentário aí para retornar depois a estratégia? Não, mas aqui não precisa fazer nada, só precisa continuar implementando a estratégia. Não, o que eu tenho que fazer de alguma maneira na minha lista aqui é o to-do do rep. Beleza. Então agora com isso eu passo a ter sentido implementar a estratégia. Mas para implementar a estratégia, de alguma maneira, eu preciso... Quando que a estratégia é chamada, né? É quando ele tiver que tomar alguma decisão de investimento, não é isso? Na hora de comprar. Isso. Posso botar alguma coisa aqui nessa linha def test invest, né? P é o player, boto aqui 100. E aí, o que eu vou fazer em relação a isso, hein? Investir, que isso é um ato, né? O cara assim, vai tomar uma decisão de investimento. Só que isso é uma compra, especificamente, né? Sim. A compra é relacionada à estratégia. Não, existe um pagamento. Acho que o termo correto no que a gente está fazendo existe um pagamento. A decisão se esse pagamento vai ser feito se o cara tem grana e se tem a estratégia permite isso, certo? Mas a ideia é a seguinte, é que ele faça um investimento, mas ele vai ponderar em relação à estratégia, correto? Então eu posso fingir que tem uma estratégia que não faz nada, que é a primeira, que é o impulsivo, que ela sempre compra. E eu crio um cenário de sucesso aqui, que basicamente acerte p.invest, e aí eu tenho que passar para ele alguns parâmetros. Que parâmetros são esses? Eu tenho que passar o valor de compra, não é isso? Que é o price, e tem aqui o rent, certo? Sim. E aí qual é o resultado desse invest? Se o cara fez o investimento, ele vai pagar, internamente ele tem que pagar alguma coisa. Então eu espero que ele tenha aqui o valor de 100, que é o preço da compra, certo? E eu faço o acerte aqui do p.balance, passa a ser 0. Tranquilo? Faz sentido? Faz. Tá. E aí aqui eu vou, porque o impulsivo faz tudo, eu não preciso ainda mexer com... Veja que eu estou tentando comer pela beirada. Eu quero postergar ao máximo a necessidade de interagir com outra entidade. Vou fazer um def, invest, self, eu tenho aqui um price, e tenho aqui seria, o termo correto não é rent, né? É porque é o preço, é como se fosse comprar um título, né? Comprar um ativo. É o preço e a rentabilidade dele, né? O yield. Mas aí como no Python já tem o yield, então vamos manter no escopo do nosso problema aqui, que é o rent. E o que ele vai fazer aqui basicamente retorna self.pay price, que é isso que a gente quer, correto? Roda esse cara aqui, beleza, passou tudo certinho. Agora vem os corner cases desse malandro aqui, certo? Tem os corner cases desse malandro aqui. Tem um que primeiro ele tem que ter dinheiro para fazer o troço, né? Então posso ter aqui um def test not enough money. Não tem dinheiro suficiente, aliás. Invest without money. Pronto. Aí aqui eu vou fazer o quê? De novo, p.player, botar aqui o 100, vou botar aqui o 10, e aí eu vou copiar esse cara aqui, que é o invest, price tal, e aqui ele vai ter o quê? Ele não vai me retornar nada, porque ele vai me dar uma exceção. With pytest.raises not enough money, tá? E aí isso aqui vai acontecer. Ele está tentando, ele só tem 10 e está tentando comprar um cara com 100. Henrique, não pode causar uma ambiguidade entre out of money e not enough money? Eu sei que é um contexto, mas por nome. Pode. Como é que você sugere? Não sei ainda, estou pensando. Porque para mim, out of money... Pode falar. O primeiro poderia ser como é que é? Insuficiente balance, alguma coisa assim. Então, mas... relacionado ao saldo. Mas o not enough money também é relacionado ao saldo. Verdade. É que para mim, out of money é tipo out of gas. Acabou a gasolina. Saiu do jogo. Isso, acabou. E o not enough money é um warning, não tem grana. Não posso fazer a operação porque não tem grana. Essa é a distinção. Saquei. Faz sentido. Beleza. Vamos rodar, ele vai reclamar que não tem. Beleza, não deu raises. Agora a gente vai fazer. Aqui nesse cara que vem a mágica da coisa, né? Eu posso ver aqui if price maior do que self.balance, dá um raises, né? Not enough money. E aqui que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer, dar uma mensagem, que aqui é uma string formatter, né? Posso dizer uma mensagem do tipo self, que é a minha representação, cannot afford. E aí eu posso dar o price aqui. Price. Só uma mensagenzinha. Pode falar. Desculpa, cara, eu não peguei o começo, eu posso ter perdido alguma explicação sobre isso, mas o pay é compulsório, o invest é opcional, é isso? Isso. Tá, beleza. Faz sentido agora. Beleza.
Ok, então agora vamos ver se esse cara vai rodar. Passou, bacana, estamos lá, o nosso código bonitinho. Então, o que a gente vai continuar fazendo aqui? Deixa eu subir esse malandro aqui para uma letra muito grande. Tá bom para vocês lerem a letra aí? Tá ótimo. Tá. Qual é o outro caso que eu tenho? Então, não tem grana. O outro caso que eu tenho, aí agora começa a questão das estratégias, né? Porque essa estratégia aqui, ela é em função do impulsivo, certo? Então, tem que trazer o impulsivo para cá, para dentro do nosso jogo. Concorda comigo? Ou não concorda? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dizer o seguinte, o cara aqui no init, para que isso faça sentido, o cara aqui no init, eu tenho que dizer o seguinte, assert p.strategy is instance, esse cara aqui, ele é impulsivo. Tem uma classe impulsivo, que vai ser instância desse cara. E aí agora eu venho aqui em cima e crio alguma coisa que é class impulsive, tá lá bonitinho. O que esse cara vai ter? Esse cara vai ter alguma coisa que executa. Posso botar aqui, simplesmente aqui um dunder call, né? E aqui eu retorno true, porque o impulsivo compra todas, certo? Ele compra todas. É basicamente isso aqui que ele vai fazer. E eu importo esse cara aqui. Então, para isso ser verdade, eu vou rodar aqui, ele vai dar pau, não vai funcionar. Por quê? Porque não tem um atributo strategy, a gente tem que implementar isso. Como é que a gente implementa isso? Aqui no meu init eu posso simplificar e dizer que o strategy padrão é o impulsive, uma instância desse cara aqui. E aqui embaixo eu boto self.strategy. Pronto. Legal. Dessa maneira, a coisa está funcionando. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou alterar esse código aqui, refatorar esse código aqui, para incluir a estratégia, certo? Então, o que esse cara vai ter? Ele vai ter basicamente um processo de tomada de decisão ali, que é para verificar o que a estratégia diz para a gente. Então, vamos lá. If, retorna true, né? Então, se a estratégia disser para não comprar, if not, self.strategy. Aí eu vou passar o quê? Vou passar... porque ele tem que saber o saldo do cara também, né? Esse tipo de coisa, né? Então, eu posso passar o saldo, não é isso? A estratégia tem isso? Deixa eu olhar aqui o cauteloso, o que ele faz. Eu volto no documento aqui, vamos procurar aqui cauteloso. O jogador cauteloso, ele compra propriedade desde que o saldo subtraído do valor da compra seja... Então, ele precisa do saldo do cara. A estratégia tem o quê? Tem o saldo, né? Tem o preço e tem o aluguel. É o critério que a gente tem. São os 3 caras. Então eu tenho que passar aqui. Strat vai ter self. Aluguel não. O aluguel é imperativo, no caso, né? Tipo, aí é só para não, aqui, se o valor do aluguel for maior que 50. Ah, sim, verdade. Porque são os parâmetros do deal, que tem dinheiro, custa tanto e rende tanto, né? Então eu posso aqui o balance do cara, posso passar aqui o price e passo aqui o rent. Pronto. Então, a fonte está muito grande. Então, se ele não aceitou, o que ele vai fazer? Vai fazer um outro raise. Raise, abort, invest. E aí vai estar aqui alguma mensagenzinha, né, que é o fulano de tal, abort, falar a mensagenzinha. E aí, como é que eu faço esse cara aqui? Vem aqui em cima, class exception. Simples assim. Legal. Ainda não vai dar... Deixa eu diminuir um pouquinho essa fonte. Coloca o wrap aí nas linhas, não dá não? Calma aí. Conseguem ler ainda? Sim. Ótimo. Beleza. Então diminui um pouquinho e diga um pouco mais de espaço. Beleza, se eu rodar o teste, tudo continua funcionando porque eu peguei o impulsivo, que é o caso mais simples, que sempre retorna verdadeiro, e resolvi o problema aqui. Tá. Legal. Então, aqui ele já começa a ter um cheiro que o investment é quase como se fosse uma outra coisa, tá vendo? Porque eu começo a ter que parametrizar o investment. Mas vamos lá. Def, test, invest. Quais são os outros? Impulsivo, exigente. Então, demanding. Tem o exigente. Aqui é sem, não tem grana. Aqui invest, impulsive. Boto aqui o demanding. E aqui eu vou repetir essa lógica aqui, só que tem que lembrar como é que é a lógica do demanding, que vai ser basicamente exigente, o valor do aluguel tem que ser maior do que 50. Então, ele vai passar invest, price e o rent, tranquilo. Ele não vai rolar isso aqui. Aliás, o primeiro vai funcionar porque eu vou botar aqui 50 no aluguel, maior do que 50, eu vou botar 51. E o balance dele vai ser 0, porque ele comprou. Legal. E aí eu posso fazer aqui de novo esse cara, só para a gente pegar os 2 casos e amarrar, depois melhora o código. E eu vou fazer isso aqui, eu vou botar aqui 50, que é o limite, ele não vai ter nada, ele vai ter aqui um with pytest.raises, abort investment, importa esse cara lá em cima, executa isso aqui, é isso que eu espero que aconteça. Vai ter outro player, ele vai tentar dar 50, não vai dar limite. Só que aqui eu tenho que dizer para ele que o strategy
vai ser demanding, certo? Que eu tenho que importar esse cara também que não existe e criar ele aqui em cima. Class, demanding, def. Aí boto aqui o call. Poderia chamar de run, call, execute, decide, qualquer coisa. Eu estou usando o call porque é uma coisa natural do Python para a gente, é um objeto que ele se executa como se fosse uma função. E aqui eu passo a ter, de fato, o balance, o price e o rent. Né? Então, aqui já mostra para a gente isso aqui. Eu posso alterar aqui também. Só um minuto, por gentileza. E aqui eu vou fazer if, na verdade é return rent maior que 50. Tá? Esse é o critério do demanding. Importo ele aqui também para a gente. E eu acho que deveria funcionar. E que ele estourou, falhou aonde? Tá, ele falhou que ele não... o p.invest deu rent aqui no 50. Did not raise. Você criou um novo player e não passou a estratégia. Poderia usar o mesmo player. Não precisa criar um novo. Poderia. Eu quero criar um novo porque eu vou separar esses testes. Ótimo. Maravilha. Legal. E agora aqui é def, test, invest, demanding, abort. Pronto. Isso aqui é demanding. Pronto. Beleza. Demanding abort. Pronto. Agora fica organizadinho. Né? Então vê que a coisa já está delineada. Já criamos o cara aqui, mantemos uma API padrão para a coisa funcionar e vamos seguir o baile aqui comendo pelas beiradas. Quem são os outros caras? É o cauteloso. Né? O cauteloso. Tem aqui um def, test, invest, cautious. Tá. E aí eu vou ter que essa mesma estrutura, onde esse cara aqui vai ser o cautious, ok, que não tem, mas eu boto já aqui em cima. Aí algumas pessoas falam assim, pô Henrique, mas você tem 3 classes com a mesma interface, não deveria extrair isso para uma classe base, não sei o que, pipipi, popopô? Pode, a gente pode fazer isso no final. Mas eu acho que a coisa está tão autocontida e o Python é tão plástico que às vezes eu acho bobeira. Mas a gente pode fazer isso se vocês acharem interessante depois. Poderia também usar uma função em vez de uma classe com Dundercall. No caso do Python seria, mas eu quero usar uma classe para dar o exemplo para outras linguagens. Você poderia ter uma classe com outro método de decide, alguma coisa que você vai delegar, que vai chamar intimamente o player, sabe como chamar esse cara. Saquei. É que no Python funções são objetos, em outras linguagens não são. Mas seria melhor não chamar de Dundercall, né? Não seria melhor. A gente poderia refatorar isso aqui, aí seria mais fácil chamar isso de decide. Só que aí, qual é o problema disso? Aqui embaixo seria strategy.decide. Tudo bem, pode ser. Prefere que seja assim? Estratégia manda comprar. Não entendi. Estratégia manda comprar. Se não, estratégia manda comprar. Se não, estratégia... Aí tem que ser, tipo, aí vem o cheiro dos ifs, né? Should buy, né? Aí começa, né? Pode ser, podemos fazer isso meio rubista, né? Should buy, pronto. If not should buy, ele aborta, né? Mas por que rubista? O Ruby tem um pouco dessa coisa do has, should, esses prefixos que a galera gosta muito de usar. É uma estética que eles usam bastante. Okay. Aí eu posso botar aqui, should buy. Quem propôs foi o Pythonista, tá? Não foi o rubista aqui não, hein? Parece que tá esquisito isso, né? Tá, uma coisa meio complexa. O rubista tá pythonista. Aí ele começa a reclamar que o método pode ser estático, porque realmente pode ser estático. Aí, enfim, começa, whatever, segue o baile. Henrique, fale. Seria interessante comentar uma coisa. Tem, como é que eu vou dizer? Tem 2 diretrizes para você fazer orientação a objeto, né? Uma coisa é uma geral que é assim, não passar dados simples, mas passar objetos, né? E a outra é objetos trocando mensagens, né? Você fez todos os métodos recebendo direto preço, direto range, né? Passar a propriedade, acopla, mas qual é a melhor decisão? Passa logo a propriedade ou passa os dados da propriedade, os dados brutos da propriedade? Né? São 2 diretrizes, né? A orientação a objeto é aquela coisa clássica de um CPF não andar solto pelo código, aí a pessoa inteira, essas coisas. Então, eu não levo isso da ferro e fogo, não. O que eu estou olhando aqui? Porra, a estratégia não tem que conhecer propriedade. Ponto. Uhum. A estratégia está fazendo um deal. Então, talvez poderia encapsular balance, price e rent em um deal, e aí eu passo o deal para o jogador e ele analisa o investimento do deal, entendeu? Poderia fazer isso, tá?
quando que eu faria isso? Se eu tivesse que usar isso em algum outro lugar. Se eu tivesse que passar essa tríade em algum outro lugar, se isso não fosse especificamente localizado em um único ponto, eu faria isso, tá? Mas como... E passar o dado bruto desacopla, né? Sim, porque assim, eu não estou passando o dado bruto, preste atenção, eu estou passando objetos com a semântica muito bem especificada. Não é porque isso aqui é um valor, isso é necessariamente um dado bruto. O que seria um dado bruto? É aquele float solto que representa alguma porra que não está no float. Sim, mas o fato de não depender de propriedade, você poderia passar para investimento ou para estratégia, quer dizer, qualquer outra coisa, né? Um carro, né? Porque você pega o valor do carro, tudo bem que o carro é uma propriedade, mas pega o valor do carro e o aluguel do carro. Não precisa passar, se bem que em Python também, numa linguagem tipada seria um problema. Nem em Python você teria o duck typing do aí, exatamente. Aí que vem a questão. Esse tipo de estratégia, ele atende linguagens dinâmicas e linguagens estáticas. Então, qual é a minha decisão de fazer esse value object que encapsula a questão? Essa decisão vem em função de, beleza, isso se espalha em algum lugar? Cara, não. Isso é uma coisa muito autocontida. O único ponto de contato desse cara é com o player e é em um método específico que é isso aqui. Quem encontrou, não tem nenhum outro cara chamando isso. Então relaxa, toca o barco. Né? Com essa simplificação, se fosse retornar lá para o CRC, na verdade, a estratégia, então, perdeu o acoplamento com o jogador, né? Na verdade, ele é independente, na verdade. Ele é independente, mas no CRC existe uma informação visual que é a proximidade dos cartões. E ele é independente, ele está desacoplado, mas ele é o ponto de contato com o sistema. Mas a estratégia ainda é atributo de jogador. Isso, exatamente. É o ponto de contato com o sistema. Então, como eu consigo encapsular isso no jogador, eu não preciso ter um deal, não preciso ter um broker, não preciso ter nada mais complexo, né, uma mesa de operações, né, um troço assim. Essa estratégia... Pode falar. Eu pensei o seguinte, que, na verdade, eu usei herança e cada um desses aí que você fez, impulsivo, cauteloso, etc., é um tipo de jogador, e nele eu coloquei só o método de compra. Então, lá eu coloquei as regrinhas, entendeu? Então, ativa a compra e, dependendo da regra, faz ou não. Excelente. Pensei assim. É uma ótima estratégia também. O que você está fazendo você optou por especializar a classe do jogador. Ótimo. Eu acho que talvez fique até mais simples. Funciona. O que me faz tender a fazer isso aqui? Essa minha busca, um impulso que eu tenho da minha experiência de tentar trabalhar com composição sempre que eu puder, ao invés de herança. Né? Porque essa herança específica ela faz muito sentido, porque você está ajustando só esse comportamento. Sim. Show de bola. Se alguma coisa complicar na dinâmica do jogo, se esse sistema evoluir e tudo mais, tem que ficar ligado para ver se a herança começa a crescer muito, ou você ter que especializar outras coisas daquela entidade, aí o código vai virar um macarrãozinho. Então você vai ter que dar um passo para trás e transformar isso num componente. Né? Sim. Mas para mim facilitou. E claro que você também está dando uma abordagem para outras linguagens, né? Mas assim, com Python ficou assim muito enxuto. Eu fiquei besta assim de ver o resultado. Sim, porque bastaria que você tivesse um método. Você tem aqui o invest, em vez de ter isso aqui, você tem um método que é should by dentro desse cara e você herda e especializa só esse método. Aí o invest regra funciona em cada um. Exatamente. Também funciona. E trabalha muito com exceções e qualquer coisa levanta exceção e os outros que tratam. Isso, é uma boa abordagem. Seria legal até você botar depois o seu código no GitHub, botar lá no grupo para a gente vincular ele na aula para que as pessoas, quando estiverem vendo esse momento da gravação, consigam ter essa análise, para comparar como é que ficou. Mas muito bom mesmo. Parabéns. Ok, onde eu estava? Bom, roda o teste, porque eu não sei onde é que está, né? Passou tudo. Então, passou esse cara aqui do cauteloso. Mas o cauteloso faz o quê? Está errado. O cauteloso, ele faz uma outra análise. O cauteloso, ele quer verificar. Cauteloso com propriedade se o saldo subtraído do valor da compra foi igual ou mais 80. Tá, então aqui retorna o quê? Balance menos price maior ou igual a 80, certo? Esse é o cauteloso. Roda o teste. Ele deu zica porque é 100, beleza. Então aqui eu tenho que fazer o quê?
vou dizer que ele tem 300, vou botar 180, e aqui vai dar 100. Esse cara aqui a gente bota 50, vou botar 10 como está lá no primeiro. Daí ele vai retornar o 100 e vai ficar com balance de 80. É isso aqui que eu quero validar que funciona certinho. Perfeito, tudo ok. Então agora eu vou pegar essa malandragem aqui, né, e fazer aqui embaixo. Def, test, invest, cautious, abort, e aí dá um P igual a player. Aí posso botar aqui 100, strategy, cautious, acerte, p.invest, price 100, rank 10. Isso aqui não vai ter nada disso, vai ser simplesmente um with pytest.raises, abort, show. E não tem acerte, é só para cá. Legal. Não é Prince, é Price. Pronto. E agora vai rodar e passando o teste, maravilha, tudo certinho. Muito bom. Gostei muito da sua estratégia, hein, de em vez de botar essas classes aqui e fazer uma composição, botar o should by e implementar. Funciona também lindamente. Muito legal. Beleza, o que eu tenho que fazer agora? Vamos lá no... Qual é o último? É o Gambler, né? O Gambler também é interessante, que é o Invest. Esse cara aqui é o Gambler. Ele vai pegar o quê? Ele vai ter aqui 100, Gambler, e aqui tem a dificuldade da parada, né? De como é que faz o teste do negócio que deveria ser aleatório, certo? Aí que tá a coisinha, né? O que eu vou fazer? Basicamente o que esse cara vai fazer, né? Ele vai ter... Deixa eu pegar essa classe, tem aqui o Gambler, should buy, balance, rent, e aí o que ele vai fazer basicamente vai retornar random, ponto, eu não lembro cadê o meu dash? Venha dash, isso. Então vem aqui, vai 3, então vamos lá em random, ok. Vamos pegar esse cara aqui, tá, aí tem o seed, state. Que susto que eu levei agora. No interest. Bom, eu acho que eu posso usar o choice e passar o true false. Isso. Random choice. E aí eu boto aqui o true e o false. Pronto. Aí eu importo esse cara. Beleza. E agora tem o Gambler aqui. Só que eu quero que ele seja o true. Então, isso aqui eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que mocar esse malandro. Ou mostrar com o random seed. Mas o seed eu não tenho controle qual é o output dele. Você vai saber qual é o primeiro quando você chamar o choice. Sempre vai retornar e sempre tem uma ordem definida. Eu acho que o mock fica mais fácil. Que aí eu posso fazer aqui. PyTest já tem esses recursos, né? Não tem? PyTest. Vamos ver. PyTest mock. Tem que instalar o bagulho. Então, volta aqui. Terminal. Instala PyTest mock. Show. Vamos lembrar como é que esse cara funciona. Tá. Eu tenho que passar o mocker aqui em cima, isso. Mocker. Aí eu vou botar aqui patch, autospec, patch. Tá, então tem que ser isso aqui. Então é mocker.patch random.choice. E aqui eu vou dizer que ele vai... Qual é o return? Acho que é return value, se não me engano. True. Será que é isso? Vamos ver. Não. Mocker... Não é true choice. Random. Não é choice? É o que? Random.choice. Sequência. A gente não criou a sequência? Tem uma sequência aqui. Tem o random. Importou aqui. Não. É import random. Pronto. Tá. Aí qual é o problema? É que... tá certo. Tá certo. Isso aqui vai ser 0, certo? Porque ele gastou 100. Show de bola. Então, tá lá, passou. Então, é return value mesmo. E esse cara, como ele está no PyTest, no final ele reseta esse malandro pro que era. Então, só roda nesse teste esse patch aqui. O que nos ajuda agora a pegar esse malandro aqui de baixo. Gambler, abort. Então, Gambler, ok. Esse malandro aqui vai ser false. Vou até fazer aqui. Posso até mudar essa ordem aqui para ficar mais legal. Setup e meu testezinho. Aqui também. Eu boto o mocker aqui também. Mocker. Aqui é false. E ele vai abortar o cara. Roda. Show de bola! Beleza, galera. Então, matamos aqui veja só que interessante, né? Matamos a questão do player com as estratégias, está tudo funcionando. Veja quanta energia para a gente fazer isso aqui.